A paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, veja bem a palavra, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga amém. Tome assento e tente manter a sua Bíblia aberta nesse texto só por alguns minutos. Nesse texto, disse que o novo homem é criado. Se você puder folhear um pouco a sua Bíblia no início, quando Deus trouxe o homem à terra em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, quando os olhos do homem foram abertos, depois que ele pecou, e a primeira coisa que ele descobriu é que ele estava nu. Sabemos que quando o homem perde a glória de Deus, ele perde a sua vestimenta, e nós já temos um pouco mais de entendimento na nossa geração para entender que o homem possuía vestimentas de luz quando Deus o criou, e que o pecado eliminou essa glória. E Paulo, no texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E esta glória de Deus que ele tinha quando ele foi criado por Deus. No texto, no capítulo 2 também, no versículo 7, diz assim, por favor, veja comigo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui a palavra correta para essa formação do homem. E nós juntamos com o texto que nós acabamos de ler em Efésios, e nós temos aqui uma revelação nova. E qual é? O homem caído foi formado. E agora Deus trata de restaurá-lo no capítulo que acabamos de ler, e diz agora no verso 24 de Efésios capítulo 4, diz que este novo homem é criado. Então nós temos um hiato muito grande entre essa palavra formar, criar, e até que Deus, através de Paulo, apóstolo, nos revela que essa nova natureza criada em nós, que nos elimina de muitas outras coisas ruins que nós levávamos ou ainda levamos conosco. E hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos que o papel do Senhor Jesus na terra dos viventes, no período em que ele esteve naqueles 3 anos do seu ministério,
foi para restaurar e levar o homem formado a ele chegar a experimentar uma avant-première, experimentar por antecipação aquilo que ele terá na sua ressurreição. Eu gostaria de meditar com vocês num livro tão simples, que é o livro de Marcos. Não poderemos entrar em detalhes em todos os textos, mas eu fiz um pequeno desenho aqui na minha Bíblia. E nesse desenho, não dá para vocês verem, mas eu vou mostrar assim para os colegas que estão aqui assim, que se tivesse uma possibilidade de falar, né? Então eu fiz, pastor Júnior, eu fiz um boneco. Eu fiz um boneco, igreja. E pus a cabeça dele, o braço, a mão, o pé, o estômago, os genitais, pus o pé. Essa palavra Deus me deu agora ali, quando você me convidou para trazer a palavra. Então eu pensei, o que nós estamos fazendo nessa vida ainda? Experimentando o que nessa vida ainda? Cada um de nós tem um problema. Cada um de nós tem uma área desse corpo que está corrompido e sofre alguma necessidade ou enfermidade. Então o Senhor Jesus, quando ele foi, que ele veio, olha aqui, jovens, dá para ver o bonequinho, né? Dá para ver? Só, eu sei que dá para ver um vulto daí, mas se a câmera puder chegar até aqui para aqueles que estão vendo na televisão, fiz esse boneco, e nesse boneco eu coloquei, coloco, muito bem, assim, tá bom? Dá para ver lá, quando você chegar em casa para ver, diga amém. Então eu fiz este boneco, e se você puder fazer um bonequinho aí também, então você faz, e eu vou colocar várias partes desse boneco, e nós vamos ver como que Jesus restaurou o homem nesse período do seu ministério, em função daquilo que nós lemos a respeito deste homem criado. Antes, gostaria que vocês lessem comigo no livro de Isaías, no capítulo 61, para ver a missão do Senhor Jesus. No livro de Isaías, do capítulo 61, que começa assim dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar. Diga glória a Deus por isso. Essa é a palavra restaurar. E depois ele coloca os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, com essa restauração, e com essa restauração, abertura de prisão aos presos. Mas quando Isaías colocou esta palavra, lá no livro de Isaías, 720 anos depois, o Senhor Jesus citou esta palavra no início do ministério dele, e como ele é o verbo, ele é o próprio verbo. E quando a gente fala de verbo, a gente fala do verbo salvar, porque tanto o nome Yeshua, ou Yeshuai, que quer dizer meu Salvador, mas a palavra em si do nome Yeshua, ela tem 3 letras que formam a palavra anterior, que seria como um prefixo, mas não é, ela faz parte do verbo em si, mas traz os seus derivados. Por exemplo, Yeshua, depois Yosheia e depois Yoshua. Yoshua é Josué, Yosheia é Oséias, Yeshua é Cristo, é Jesus. Vou repetir mais uma vez. Yosheia é Oséias. Então Oséias é o mesmo nome de Jesus, só que o verbo está conjugado. O nome Yosheia, que é Oséias, ele é a conjugação do verbo Salvador, que salva. E quando os anjos anunciam e dizem: eis que vos trago boas novas, que será para todo o povo, que na cidade de Davi vos nasceu hoje Oséias,
É assim que está escrito lá. Vos nasceu Oséias. E também o nome Josué, que é príncipe da salvação, que já é a conjugação do verbo Yoshua, no sentido de Senhor da salvação. Então o verbo em si, quando a gente fala o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo é o Salvador estava com Deus, e o Salvador era Deus, e o Salvador se fez carne. Este Senhor, que é o Senhor do verbo, quando ele começa no texto, no texto de Lucas, vejam comigo, no livro de Lucas, no capítulo 4, ele começa o seu ministério e ele faz algumas mudanças no texto de Isaías. Quando ele pronuncia na sinagoga, pela primeira vez ele prega na sinagoga e ele muda algumas palavras do texto original de Isaías. E ele coloca algumas coisas novas, repetindo e contextualizando o texto para os seus dias. E ele diz no capítulo 4, verso 18: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr liberdade os oprimidos. E esta palavra aqui, por liberdade, algumas bíblias têm aquela pequena letrinha e que tem um significado lá embaixo, mas no sentido oficial da palavra, para lhe ajudar a entender e a ter mais conhecimento, eu lhe digo com todo carinho que o texto é assim: e a dar redenção aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele coloca os dois versículos, que são os versículos 18 e o versículo 19, ele coloca com mudanças, ele acrescenta coisas novas ali, e ele coloca cegos ali, ele coloca redentor ali, ele coloca palavras novas no texto. Indo para o livro de Marcos, por favor, vamos então fazer uma pequena resenha nesses poucos minutos que eu tenho, e juntar, porque todas as vezes que a gente fala ou ouve pregações a respeito de Jesus curando, irmã Wanda, toda vez que a gente fala sobre Jesus curando, a gente sempre separa essas curas de Jesus. Mas eu queria juntar essas curas e dizer alguns segredos de cada uma. Claro que eu gostaria muito de poder falar para vocês detalhes de todas elas, mas isso gastaríamos aqui umas 12 horas para falar. Então eu vou tentar falar em 30 minutos, juntar com vocês. Quero muita atenção de vocês nesse momento. Eu tenho certeza que você vai ter um enriquecimento muito grande da sua fé esta noite. Você está comigo? Dê um sinal só para saber que você está aí. No livro de Marcos começa com... Eu fiz o boneco e eu fiz assim um boneco tremendo para mostrar. Aí você coloca aí tipo de umas pontinhas no boneco, que o boneco está com febre. E esta febre foi a primeira restauração que o Senhor Jesus fez. No livro de Marcos, você pode observar, ele cura o endemoniado no início, logo no capítulo 1. Mas falando do corpo físico em si, e jogando no capítulo 1, versículo 29, você encontra ali uma senhora, a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, e diz o verso, são três versos no total, que falam sobre isso, mas a respeito mesmo da cura, 30 e o 31, acompanhe comigo rapidamente. E a sogra de Simão estava deitada, veja a posição dela, ela estava deitada, que é um grande prejuízo ter uma sogra deitada. Diga por quê, diga por quê. Porque ninguém é mais experiente que uma sogra. Ninguém sabe fazer mais coisas do que uma sogra. A sogra sabe fazer de tudo. Ela passa bem, ela lava bem, ela sabe tudo. Então, aqui não é um sentido pejorativo. Eu estou exaltando aqui a sogra esta noite. E estou dizendo que a sogra aqui representa a experiência deitada.
A experiência sem fazer nada, a experiência rejeitada, a experiência que ninguém liga para ela, a experiência que ninguém dá mais valor para ela, a experiência abandonada. E nós não vamos ter esse prejuízo de ver a nossa experiência abandonada. A experiência. E ela representa a experiência. E ela está deitada e ela está com febre. E olhando para o texto, dá para perguntar para ela até: por que que a senhora está com febre? E quando Jesus entrou na casa dele, no verso 31, Jesus chegou-se a ela. E rapidamente, isso aqui é só um pensamento para a gente partir para o segundo sinal. No verso 31, Jesus se achegou a ela e descobriu por que ela estava com febre. Ela estava com febre porque ela estava triste, porque ela já não estava mais sendo utilizada no seu ministério, nem no seu serviço. Existem muitas pessoas aqui que estão com febre. Estão com febre porque o seu ministério não é mais utilizado. Estão com febre porque ninguém dá mais valor. Você chegou a uma idade em que você é visto, mas não é lembrado. Seus filhos saem para os seus programas, né? E você prepara a sua trouxinha para tentar entrar no carro junto com eles, mas na hora que vai entrar no carro, não tem lugar para a senhora ou para o senhor, porque você ficou invisível na sua família. E agora você tem febre, e eu vim dizer para você que Jesus vai te curar agora desta febre. Se você está deitado no seu ministério, se você não é mais lembrado no seu ministério, eu quero que você sinta agora a presença do Senhor Jesus, falando contigo agora. Eu vejo você. Ninguém olha para você, mas eu vejo você. Eu vejo a sua situação. E eu te toco. Aleluia. E no versículo 31, meus irmãos, diz o texto, veja comigo. E tocou-a pela mão. Por quê? Ele poderia tocar na cabeça, ele poderia tocar nos pés, ele poderia tocar no ombro, ele poderia tocar em qualquer outra parte do seu corpo, mas ele tocou na mão. E por que ele tocou na mão? Porque a mão é o símbolo do serviço. Ele disse: eu venho para te restaurar, eu vou colocar de novo as suas mãos em serviço. E diz o texto que quando Jesus tocou naquela mão, ela imediatamente levantou-se e a febre a deixou e ela os servia. Então, o que eu tenho aqui quantas vezes que você coloca o dedo na Bíblia para tentar falar, ninguém deixa você falar? Quantas vezes você tem uma palavra profética na sua casa e você não é tomado em conta? Quantas vezes fazem planos com todo mundo, mas você está de fora e você se sente, principalmente aqui em São Paulo, que é o estado mais frio do Brasil nesse aspecto, aonde ninguém convida ninguém para ir nas suas casas, aonde ninguém sabe onde ninguém mora, aonde ninguém visita ninguém. Um estado muito frio, São Paulo. Mas mesmo neste estado frio, Jesus vem agora para tocar nas tuas mãos e dizer: eu quero que tu me sirvas agora. Toco nas tuas mãos. Eu fiz o bonequinho e o bonequinho tem uma parte do bonequinho aqui, meus irmãos, que ele está coxo. E ele está coxo, e no capítulo 2, verso 1 ao 11, veja, existe um paralítico a seguir. Tem um leproso antes. No capítulo 1, verso 40, você vê o leproso. O leproso é Jesus restaurando a pele dele. Só que o leproso foi muito inteligente.
esse leproso, ele foi muito inteligente. Eu chamo esse leproso de inteligente, porque no versículo 40 ele chega com Jesus e ele pede o impossível. Aleluia. O primeiro é: Jesus te devolve o teu serviço, te cura da tua febre. O segundo é: eu curo a tua pele. Mas dentro dessa visão da cura da sua pele, tem pessoas que têm problemas na pele, porque elas têm vergonha de mostrar as feridas que tem na pele. Tem pessoas que não conseguem ir num lugar, numa ocasião pública, porque a pele está totalmente destruída. E algumas pessoas não tiram nem a camisa, não podem fazer nada, porque está cheio de bolhas e pus e tudo, marcas. E às vezes nós não nos preocupamos com essas pessoas, mas trazendo do ponto de vista social, são pessoas rejeitadas, porque a pele moral deles estão totalmente destruídas. Está totalmente destruída. E no capítulo 1, veja no capítulo 1, verso 40, aproximou-se dele um leproso. O que é impressionante nesse texto, acompanhe comigo no texto, diz aqui que o texto fala: aproximou-se dele um leproso. Esse verbo, o leproso nunca poderia conjugar: eu me aproximo, eu me aproximo. Ele só tinha que conjugar o verbo: tu te aproximas. Ele se aproxima de Jesus, mas eu não me aproximo porque eu sou leproso. E Jesus não se importou dele conjugar o verbo quando ele disse: eu me aproximo de ti, Jesus. Eu me aproximo. Eu sei que há tantas dificuldades que os homens colocam para que eu não me aproxime de ti, mas eu conjugo hoje esse verbo. Hoje, pela primeira vez na minha vida, eu quebro essa rejeição na minha vida, e eu sou incluído socialmente na fé de Deus, na sociedade de Deus, no povo de Deus, porque eu quero entrar neste corpo. Eu quero fazer parte dele. E aqui ele se aproxima de Jesus. Veja comigo no texto. Rogando-lhe, pondo-se de joelhos, disse-lhe: se queres, bem pode limpar-me. Veja o verbo que ele usa aqui, é limpar-me. Essa palavra ele jamais poderia ter dito para Jesus. Jamais. Jamais ele poderia ter dito: pode limpar-me. Mas ele foi muito sábio, ele disse assim: se queres, pode limpar-me. Porque, na verdade, essa não era uma prerrogativa, nem uma autoridade, nem uma característica de um profeta. Embora Jesus fosse sacerdote, mas eles não reconheciam Jesus naquele tempo como sacerdote. Só quem podia declarar limpo a pessoa era o sacerdote, e o sumo sacerdote. E Jesus estava sendo colocado numa situação difícil, porque ele chegou com Jesus e disse: ó Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode passar por cima daquele Anás, daquele Caifás, e o senhor me autorizar aqui que eu estou limpo. Fala alguma coisa, diga aí alguma coisa. Eu sei que você está comendo. Não estou dando qualquer coisa. Esse homem chegou e disse: se o senhor quiser, o senhor pode declarar-me limpo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: para que o sacerdote declarasse o limpo, ele teria que ir lá para o sacerdote, passar 3 vezes 7 dias fora do tabernáculo, dormindo lá de fora, na lua e no sol, e oferecer mais ou menos uma oferta daquele tempo de hoje, uns $4.200, em ofertas de animais e tudo. E ele olhou e disse: Jesus, esse negócio vai ficar muito caro da minha cura. Se o senhor quiser, o senhor pode passar tudo isso e dar um pulo, e o senhor me declarar limpo de uma vez, que eu não precise ir lá naquele tabernáculo oferecer nada, porque eu quero te servir, Jesus. Se o senhor pode fazer isso agora. Ele colocou Jesus numa situação tremenda, porque agora ele está colocando, é algo assim muito forte, porque ele está colocando Jesus contra uma autoridade sumo sacerdotal. Aleluia. Jesus olha para a fé daquele homem e diz, veja o verso 41, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Isso aqui era impossível. O sacerdote não podia tocá-lo, ele era leproso. E Jesus disse: eu sou muito maior do que essa lepra. Tocou nele.
Eu aceito que você se aproxime de mim, porque eu não vou pegar a sua lepra. Muito pelo contrário, eu vou curar a sua lepra. Talvez você veio aqui numa situação difícil e que você foi rejeitado em a sua vida e vive num cubículo emocional. Mas Jesus está profetizando a sua palavra diante dos seus ouvidos para dizer: venha a mim, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E Jesus não se importou se Anás e Caifás iam querer fazer alguma coisa contra ele. Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. Eu vou ler esse versículo e você glorifica a Deus. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Agora, cada cura que Jesus faz tem uma verdade. Por exemplo, a verdade da sogra de Pedro é que ela passou a servi-lo. A grande verdade desse texto não é a história que eu estou contando, mas a grande verdade está no verso 45. E se você quer recebê-la, toma para você e anote aí no verso 45 a verdade. A verdade dessa história. E tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera. Ele se tornou um evangelista. Ainda não é essa a verdade. A verdade é essa, está aqui, verso 45. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Essa que é a verdade. Qual verdade? Porque quem tinha que ficar do lado de fora da cidade era o leproso. Quem tinha que morar lá, fora da cidade, nos lugares desertos, era o leproso. E Jesus disse para ele: entra na cidade que eu tomo o teu lugar. Você está me ouvindo? Eu vou repetir de outra forma. Jesus colocou você na inclusão da cidade, tomou o teu lugar da rejeição, porque ele levou sobre si todas as tuas dores. E você pode observar aqui, vamos ler agora entendendo. No verso 45 ele diz: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se nos lugares desertos. Jesus tomou o seu lugar. O lugar que era seu, ele tomou. Quem pode levantar as mãos sensivelmente? Se hoje você está aqui, nós não podíamos entrar no santuário. Só o sumo sacerdote poderia entrar. Nós teríamos ficado do lado de fora. Hoje nós estamos aqui dentro. Jesus nos incluiu. No capítulo 2 eu fiz o bonequinho, eu fiz a mão, depois eu fiz a pele do leproso. Depois eu fiz o bonequinho, eu fiz um coxo. Jesus veio curar a pele. Jesus veio curar as suas mãos. E dentro dessa visão do capítulo 2, acompanhe comigo no texto, você encontra o paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum é muita coisa, tem muita coisa, assim, seria uma mensagem de umas 2 horas. Mas eu vou pegar a parte principal para você. Veja o texto. Capítulo 2 diz que ele era conduzido por 4 pessoas. Eu tenho culpa, meus irmãos, do homem ter 4 temperamentos, por exemplo. Nós todos temos 4 temperamentos predominantes. Mas um predomina mais que outro. Muitos são coléricos, outros são sanguíneos, outros são fleumáticos e outros são melancólicos. Cada um tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. E aqui esse paralítico está sendo levado por 4 pessoas diferentes. O irmão imagina o que é 4 pessoas diferentes levando um paralítico. Imagine um melancólico dizendo: de novo. Imagina um colérico dizendo: eu não vou mais te levar, hein? É a última vez dessa vez, hein? E eu vejo o sanguíneo: vamos levá-lo mais uma vez, é só essa. E eu vejo o fleumático: de novo, de novo. Mas 4 tipos de pessoas.
Todos os dias ele tinha que pegar uma pessoa para carregá-lo, porque nem todas as vezes ele tinha a mesma pessoa para carregá-lo. É quando você tem necessidade de todos os dias, a pessoa se esgota de ajudar e diz, procura outro. Cada dia ele tinha que ter outro. E ali ele tem as 4 naturezas do homem, levando o paralítico. E quando leva o paralítico, encontra porta fechada. A Bíblia diz que a casa estava cheia e eles não podiam entrar. E eles olham para cima, eu posso imaginar o sanguíneo, que é mais precipitado, olha para cima, e quando ele olha para cima, o melancólico diz, lá vem tu com as suas doidices. E o fleumático, que é calmo, quieto, aonde nós vamos arranjar uma escada, né? Cada um com uma opinião. Mas o sanguíneo, vamos todo mundo, porque o sanguíneo é bom vendedor, ele enrola todo mundo. E ele acaba levando todo mundo para cima do telhado. Quando eles se olham e se veem, eles estão todos 4 em cima do telhado, destelhando a casa de Jesus. O irmão já imaginou? Destelhando a casa de Jesus, tirando todos os impedimentos que estão de cima, porque lá embaixo os homens não querem deixar você entrar. Então você começa a orar e buscar a Deus e destelhar o céu para você chegar à presença do Senhor. E quando eles se veem, eles estão simplesmente olhando. Eu posso imaginar, pastor Wellington Júnior, as 4 cabecinhas, uma assim, outra assim, outra assim, outra assim, olhando um buraco feito no teto, e o primeiro elevador da história, descendo aquele leito, e o leito fica bem no meio. Posso ver os fariseus sentados na frente, tirando as faíscas. E o paralítico bem no meio. E Jesus olha para ele e diz, perdoados estão teus pecados. Aí os 4 lá em cima dizendo, não é isso que a gente quer. E o melancólico, não estou te falando, se Jesus aí você gosta de perdoar pecado, não, a gente vai continuar carregando o coxo. E eu fico imaginando essas coisas. Jesus dá uma olhadinha para cima e vê a cara deles. E os fariseus olhando embaixo, dizendo, quem é este que pode perdoar pecados? E Jesus disse, o que é mais fácil? Responde para cima e para baixo. O que é mais fácil? Perdoar pecados e olha para cima. Ou dizer a este paralítico, levanta e anda, toma o teu leito e vai para tua casa. Mas toda a história tem uma verdade. Qual é a verdade dessa história? Rapidamente. Não dá para ficar mais aqui. Temos que ir embora. Mas qual é a verdade desse texto? A verdade desse texto é que quando os homens fecharem a porta para você entrar, Deus vai dar um jeito de você sair por ela. Você não entendeu nada. Eu vou dizer de outro jeito. Talvez você vai me entender. Talvez os homens dizem, ou venham a dizer-te, por aqui você não entra. Deus dá a volta por cima e te coloca pelo lado de dentro, e todos eles vão ver você andando e saindo pela porta que eles fecharam. E pegando um gancho no verso 11, pegando um ganchinho no verso 11, Jesus disse, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A segunda verdade desse texto é que todo coxo é solteiro. Eu tentei amenizar a frase, mas a vontade de dizer é essa, todo solteiro é coxo. Vocês não vão dizer por quê? Porque o solteiro vive com o leito dele exposto.
E pegando um ganchinho aqui, delegado, esse texto nos remete ao outro de João, porque lá está o paralítico esperando as águas. Tem muito coxo esperando as águas. Não entra de jeito nenhum. Noivo há 8 anos. Esse é há 38. Quem está entendendo o mistério aí, faz um barulho aí. E esse coxo, pastor, esperando o movimento das águas, quando ele vivia ali no tanque, aquele tanque, o tanque de Betesda, que tinha 5 alpendres, que representam os 5 ministérios: pastoral, o ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral e de mestre, que estão ali e não estão fazendo nada, porque eles jaziam ali, e ele era um desses. Quando Jesus tinha 12 anos, Jesus forçosamente teve que passar por ali, por eles. E Jesus, quando tinha 12 anos, ele já estava lá, doente. Quando as águas se moviam, ele mesmo diz, pastor Joel, alguém primeiro do que eu pula e eu fico. Não tem ninguém para me empurrar, porque todo solteiro não tem ninguém para empurrá-lo. Quando você casa, você tem alguém para te empurrar, ou a tua mulher ou o teu marido. Que nem sempre é assim que o marido e a mulher são cheios de fé. Não vem com conversa fiada. Geralmente o marido é cheio de fé e a mulher é incrédula. Ou geralmente a mulher é cheia de fé e o marido incrédulo. Só quando Jesus faz uma obra muito grande, porque, presta atenção, lembra quando foi para comprar sua casa? Quem teve mais fé? Aí que o marido chega, a mulher, é hora de comprar a casa, e a mulher incrédula diz, de onde? Você lembra dessa? Eu lembro da minha, não vou contar. Ela está ali, ela pode me pegar depois. Então, pastora Wanda, aqui o coxo, ele vive uma vida terrível, porque não tem ninguém para empurrá-lo. Aí quando Jesus chegou perto dele, disse assim, ei, e ele, oi, está assim na história, não fique me olhando assim. Na história está escrito que ele disse, você veio me empurrar, é? Aí Jesus não disse nada disso. Jesus disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está dizendo, essa vida que você vive publicamente, essa vida sentimental e emocional que você vive colocando na mão de um e de outro, esse leito que todo mundo conhece, não me agrada. Eu vim para te curar. Toma o teu leito, constrói uma família. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A outra cura é na parte genital, é exatamente aqui, na mulher, aquela do fluxo de sangue. Os irmãos sabem que ela sofreu 12 anos, e ela sofreu mais na mão dos médicos do que da enfermidade. E ela está falando muito forte isso. E quando Jesus ia para curar aquela mocinha de 12 anos também, que eu vejo um sincronismo muito forte aqui, mas não dá para falar, dos 12 anos da menina com os 12 anos de sofrimento da mulher, do fluxo de sangue. Quer dizer que quando a menina nasceu, a mulher começou a ficar enferma. Quer dizer, o tempo de vida da menina de 12 anos era o tempo de enfermidade da mulher. Veja que coisa. Mas essa mensagem, ou essa visão aqui, ou a mensagem que o texto nos dá, é que a maioria de nós acredita e crê que Jesus, que aquela mulher tocou na orla de Jesus e ela foi curada. Essa é a mensagem que todos nós pentecostais, nós do Repleplé, do Remifly e tudo, a gente crê rápido nisso, que tocou em Jesus e curou. Mas não é verdade, delegado.
O que aconteceu com ela foi que ela colocou na cabeça dela a seguinte frase. Ela disse assim: eu penso, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Mas os irmãos não sabem o fundo da história. Eu vou dizer o fundo da história agora. É porque ela não queria se prostrar diante de Jesus. Ela não queria compromisso com Jesus. Ela queria bate e volta. Ela, Jesus, nada. Eu quero Ele, que Ele me cure. Eu não quero nada de servi-lo, nada de conversa com Ele, nada. Eu só tchau. Então ela colocou na cabeça isso. E ela foi lá e tocou mesmo. E os irmãos acreditam que ela não ficou curada? Mas eu não sabia disso, eu sinto muito. Vai ler a Bíblia. Aí no capítulo 5, veja, no versículo 28, ela colocou na cabeça dela isso. E no verso 29, diz o texto que ela sentiu no seu corpo que já estava curada. Mas a palavra de Deus é muito linda, é muito especial, porque no livro de Lucas, o livro de Lucas revela verdadeiramente o que aconteceu na linguagem do Senhor Jesus. Veja comigo no capítulo 8, no verso 44, acompanhe comigo no texto, diz assim: e chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo. O fluxo estancou. Ela pensou que ela estava curada. É assim que acontece quando muitas pessoas veem o Senhor Jesus, mas elas não têm compromisso de recebê-lo como Senhor na sua vida. Elas não têm compromisso de servi-lo. Então o que acontece? Elas recebem a bênção porque Deus é bom. Quando o Senhor Deus falou a Moisés: Moisés, você quer ver a minha glória? Ele disse: quero. Não pode ver a minha glória. Agora não. Vou fazer um negócio com você. Eu vou pela fresta da fenda passar, colocarei a minha mão, e tu me verás pelas costas e contemplarás a minha bondade. E pelas costas ele contemplou a bondade de Deus. Então eu sei que por detrás de Jesus ela toca na bondade de Jesus. E a bondade de Jesus dá uma estancadinha. E aí você tem alguns problemas econômicos, financeiros, às vezes até doenças, que você sente que você está curado, mas não está só estancado, porque Deus está esperando a sua confissão. Foi o que Jesus falou. Quando ela tocou, Jesus fez: ei, quem me tocou? Ei, não pode ir embora, não pode, precisa de confissão, tem que me adorar para ser curado. Você não pensa que você está curado, quem é? Jesus deu a volta a 360 graus e deu a volta e ficou esperando. E Pedro disse: Jesus, está todo mundo te apertando e o Senhor está falando que ele me tocou? O que é isso que o senhor está falando? Criticou Jesus ainda. E Jesus disse: não, alguém me tocou, porque eu sei que saiu virtude de mim, saiu virtude de mim. Eu quero falar com essa pessoa, ela não está curada, está estancada. Muitos problemas matrimoniais estão estancados. Muitos problemas econômicos estão estancados. Problemas ministeriais estancados no stand-by. Porque falta algo. Falta uma palavra, falta uma confissão, falta um pedido de perdão, falta uma humilhação para finiquitar o assunto. Mas o orgulho do homem não deixa. Ele diz: não, está tudo certo, já toquei, já dei um abraço, está tudo bem. Aqueles abraços pentecostais, tu abraça ele aí, está tudo bem. Tudo bem o quê, rapaz? O pastor vai embora, começa a brigar tudo de novo. Eu tenho 2 meninos, irmãos, eles são terríveis. É o Mateus e o Maico. Às vezes eu entro no quarto, eles estão se pegando. Pá. Quando eu abro a porta, eles... com uma cara mais lambida do mundo. Tudo vermelho. E ele disse: vocês estão fazendo o quê? Não, nada. Como pai, dou um ralho neles e fecho a porta. Quando fecha a porta, de novo. Continuar. Agora, Deus conhece isso em nós. Ele conhece isso profundamente, aleluia. E Ele está dizendo: quem me tocou? Você não cumpriu tudo. Falta mais alguma coisa. Vem confessar que eu sou teu Senhor.
Vem confessar que só eu posso fazer, que sua capacidade não pode. Mesmo que você seja tão inteligente, pensar grandes coisas, vem aqui, te prostra como Jairo. Olha, foi tão fácil. Jairo se prostrou diante de mim, eu estou indo na casa dele. Ele já adorou, ele pagou antecipada a bênção dele. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, porque ele já me adorou. Você não pode roubar a unção que é da menina, você está roubando uma bênção dos outros. Você não quer um compromisso comigo? Ou você quer só a bênção dele? As igrejas neopentecostais aqui em São Paulo estão cheias. E todo mundo diz, ó, grande igreja. E saiu agora na época, a igreja que mais cresce. Que igreja que mais cresce? Igreja que cresce? A igreja que tem comunhão, discipulado, conhecimento, vive, ceia, tem compromisso, batismo. Não é que se aglomera não para tocar na aula de Jesus. Igreja é aquela que se prostra diante dele para adorá-lo em espírito e em verdade. Quem aqui pode levantar a sua mão em sinal de fé? E em Marcos, voltando para Marcos, para provar que eu estou dizendo, sinto muito se você já pregou essa mensagem. E aí no capítulo 5, capítulo 5, verso 34, Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. Aí diz para ela, eu acho lindo quando Jesus diz isso, porque quando ele diz assim, filha, ele está dizendo, ei, eu ainda tenho pai? Filha, ela como? Eu, filha? Sim, eu sou teu pai. Como que você ia embora sem saber que eu sou teu pai? Depois ele diz, porque o próprio texto, o pastor diz que ela gastou tudo com os médicos, menos a fé. E Jesus está dizendo para ela, você gastou tudo com os médicos, mas eu tenho uma notícia para te dar. Você ainda tem fé, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Depois ele diz para ela, você estava sem destino, porque você vivia de um lado a outro, mas eu estou dizendo para você, agora você tem direção. Vai. Eu quero te dar direção. Você vivia perambulando de um lado a outro. Eu vim restaurar a sua vida. Eu quero te dar destino, direção. Vai. Depois diz, você chegou aqui sem paz, mas eu te digo, vai em paz. E depois, ele diz, veja o texto, no verso 33, a razão pela qual isso aconteceu, e aqui eu termino. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Aleluia. Se é para te adorar, eu vou te adorar. Se é para te honrar, eu vou te honrar. Se é para te servir, eu te sirvo. E depois que ela disse, só depois que ela disse isso, Jesus disse, seja curada. Eu termino dizendo esta palavra esta noite, dizendo, Jesus quer nos restaurar completamente, a nossa pele, nossas mãos, nossos olhos. Faltou falar do Bartimeu, faltou falar de muita gente, mas com isso é o suficiente para você entender um pouquinho do amor de Deus pela sua vida. Sim, Senhor. Aleluia. Estou dando tempo para você glorificar a Deus. Parar para pensar que quantas pessoas impediram você entrar naquela porta, e você vai sair por ela. E até isso aqui, pastor, até é tipo de um provérbio, é tipo de um quem
pode sair pela porta que nunca entrou? Quando impedirem você de entrar pela porta por baixo, Deus vai te colocar pela porta por cima. Porque você é chamado para um decreto. Diga amém. Talvez haja aqui alguém que está vivendo alguma parte dessa história ou dessas histórias que nós ouvimos. E eu de coração quero dizer para você agora: se eu fosse você, eu subiria pelo teto. Se eu fosse você, eu me deixaria tocar as mãos por Jesus para que eu pudesse servi-lo. Se eu fosse você, eu faria tudo de mim mesmo para poder chegar e conjugar o verbo: eu me aproximo de ti, Jesus. Se eu fosse você, eu diria: Jesus, eu peço logo o impossível, limpa-me. Se eu fosse você, eu me prostraria diante dele hoje e diria: eu me prostro diante de ti, eu te adoro de todo o meu coração, porque eu quero ter um compromisso contigo. Chega de viver essa vida de estancamento, porque daqui a 3 meses volta a mesma problemática, os mesmos problemas voltam, porque agora eu descobri que tudo estava em estancamento. Eu não quero mais nada de estancamento. Agora eu quero que Jesus resolva de uma vez esse problema na minha vida. Se você quer isso na sua vida, Jesus está aqui hoje em pessoa, através da sua palavra, ministrando a tua vida, dizendo: vem a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, como aquele leproso, como aquela mulher. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há alguém aqui esta noite que de coração pode falar com toda a fé na sua alma e do seu coração: eu quero este Jesus. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, olha para o seu lado, à direita, à esquerda, e vê se não há uma pessoa que precisa ser restaurada por Jesus esta noite. E eu rogo ao Senhor Jesus. Você talvez que tenha vindo aqui pela primeira vez na sua vida e tenha dito a si mesmo: eu quero esse Senhor, eu quero esse Jesus. Eu não quero mais viver esse estancamento na minha vida. Eu quero resolver de uma vez por todas. Não importa quem é você, não importa. Algum problema no casamento, algum problema matrimonial ali profundo, alguma palavra negativa que te disseram: você não entra, você não consegue entrar esse trabalho, você não consegue. E o Senhor Jesus está dizendo: eu estou contigo, eu quero te ajudar, eu quero fazer alguma coisa por você. Fiquemos todos de pé para facilitar a vida de alguém. Aí onde você está, veja se não há alguém emocionalmente excluído, rejeitado, alguém emocionalmente sem pele, alguém emocionalmente coxo, que não pode por si mesmo caminhar na sua vida e precisa tanto de outras pessoas. E o Senhor Jesus está dizendo: hoje eu quero te dar essa independência e tirar essa dependência dos outros da tua vida. Mais uma vida se aproxima. Deus te abençoe. Vem a mim. Estou esperando mais uma pessoa. Eu sei que há mais pessoas no meio desta multidão tão grande. Eu sei que deve haver mais pessoas. Mais uma vida se aproxima do Senhor. Ainda há mais pessoas, eu sei. Hoje é uma noite de salvação. Venha a Ele, e Ele está dizendo: muito obrigado, venha. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória ao Senhor Jesus por essas vidas. Muito obrigado por cada um de vocês. Alguém mais, estamos esperando, crendo que o Senhor pode fazer uma grande obra na sua vida ainda hoje.